dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo, estou me adequando aqui ao momento. Bom, meu nome é Marcela, eu trabalho na Nuvem Shop no time de Customer Success e eu vou contar um pouquinho para vocês como que a gente tem feito para tornar o time data-driven, né? Então, vamos começar a fazer as nossas decisões baseadas em dados e não mais ficar ali naquela coisa da intuição, do feeling, que é o mais comum ali quando a gente vê o início de um time de success dentro das empresas. Vou compartilhar minha tela aqui. Um momento. E vou começar a apresentação. Vamos lá. Vou colocar aqui, vou ocultar. Bom, eu trabalho na Nuvem Shop, né? E eu acho que vou explicar um pouquinho aqui da agenda, como que eu vou estruturar o pensamento. Mas primeiro eu vou explicar um pouquinho, né? Quem é a Nuvem Shop, né? O que nós fazemos, qual que é a nossa missão no mercado e o que nós estamos procurando hoje. Vou explicar um pouco da história do time de Success, como ele nasceu. Isso eu já passei por outras empresas, é bastante semelhante. Então, eu vou contar um pouquinho do timeline e um pouquinho do que a gente planeja para o futuro. Depois eu já vou entrar nessa parte de dados, né? Então, o início, né? O que é necessário para você iniciar a organizar os seus dados, quem são as pessoas envolvidas nesse processo e quais são os cuidados que você tem que tomar quando você quiser organizar a sua empresa para ter os dados de cliente corretamente. Depois depois a gente vai para um passo a mais, que uma vez que você tem esses dados organizados de forma correta, de uma forma intuitiva e fácil de encontrar, aí eu vou para uma fase que é como tratar esses dados, né? Como tirar lições de casa e conhecimento em cima disso. Depois eu vou explicar um pouquinho de um programa baseado em dados, obviamente, que nós fizemos aqui na nuvem, em Perfect Merchant, que a gente chama. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhes. E depois vou trazer alguns cases de sucesso nosso, que são baseados aí no nosso aprendizado com dados, obviamente, durante todo esse tempo de Success na nuvem. Bom, quem é a Nuvem Shop, né? Nós somos o maior ecossistema de lojas virtuais da América Latina. Somos uma plataforma de e-commerce, fornecemos tecnologia para empreendedores e empresas venderem online e venderem no sentido amplo, né? Vender no Instagram, vender no Facebook, vender por via WhatsApp, a gente consegue criar o link e já ir tudo por dentro da loja. Tudo isso num painel administrativo muito fácil, muito tranquilo de mexer e que você não precisa de ajuda externa nenhuma, né? Resolvemos toda a parte de servidor, de layout, então a gente fez uma experiência bem intuitiva. Estamos na América Latina, né? Aqui temos os países que a gente já atua, já temos mais de 90 mil lojas ativas, já atingimos mais de 5 bilhões de reais em vendas por ano, e hoje já estamos aí no patamar de mais que uma venda por segundo, né? E crescendo cada vez mais. Aí aqui, um pouquinho da cara, né, nos nossos clientes, você pode ver um pouquinho de tudo, né? Temos clientes de alimentos, de roupa, de chapéu, atacadistas que vendem várias pecinhas diferentes, e, enfim, estamos há 10 anos no mercado e crescendo cada vez mais, e crescendo cada vez mais a nossa base de clientes, né? Começamos ali. Acho que é legal, eu tenho um slide no finalzinho que eu vou mostrar como é que a nossa base cresceu. E aqui, né, o que é legal de entender, né? A Nuvem Shop, ela é uma plataforma que simplifica e une todos os canais de venda que o cliente pode ter. Então, ele vai conseguir vender pelas redes sociais, vai conseguir vender pela loja virtual, por marketplaces também, que eu havia esquecido de mencionar. Nós temos plugins que possibilitam de você jogar todos os seus produtos no marketplace e vender por lá. E isso faz possível você fazer uma gestão centralizada de tudo, seja do seu celular, né, que nós temos o aplicativo da nuvem,
ou seja pelo painel administrador que você pode usar no desktop. Então, é super simples, né? Qualquer cliente ali, super intuitivo. E isso, acho que o objetivo disso é você unir cada vez mais todos os canais e fazer com que as vendas deslanchem por todos os meios possíveis. Aqui um pouquinho da nossa missão, dos nossos objetivos, né? Que é empoderar todos os varejistas de qualquer porte, né? Então, acho que a gente tem muito orgulho de ver clientes que começaram ali, né? Pequenos casais, família, mulher sozinha, homem sozinho, né? Criando o próprio negócio e ver o negócio crescendo, né? Então, é empoderar esses varejistas para que eles tenham um site legal e não precisem pagar caro por isso, né? Pagar um preço justo e ter um bom atendimento ali com a nuvem. Aí aqui também mais uma fotinho. Legal. Aí aqui um pouquinho do nosso crescimento, né? Eu falei que eu ia comentar. A gente chegou a 28 mil clientes em 2019 e fomos crescendo aqui numa exponencial vertente muito alta. Hoje o nosso time está com 800 pessoas na nuvem e hoje já atingimos 90 mil clientes, né? A gente tem orgulho de dizer que a gente foi uma salvação aí para muitos empreendedores e para lojas durante a pandemia, né? Isso acelerou um crescimento que já existia, né? E eu acho que é super interessante a gente avaliar desse ponto de vista. E a nossa projeção aqui é um crescimento exponencial de lojas, conseguindo atender cada vez mais novos segmentos, né? Então, a gente conseguir atender até as empresas maiores, que é onde eu vou entrar aqui um pouquinho mais à frente. E esse número aqui também, já viramos unicórnio, né? Eu acho que esse número aqui, recentemente, a gente recebeu 500 milhões de dólares de investimento. Então, esse número aqui já tá desatualizado, já viramos unicórnio dentro da nuvem. E como que funcionou a construção do time de Success? Né? Acho que é legal trazer um pouco dessa história, né? Porque tem muita startup e tem vários vídeos e textos na internet que você procura. Qual que é o momento de construir o time de Success? Perguntar para mim, eu vou falar, quanto antes, melhor, né? Mas não é o comum, né? Normalmente, isso vem numa lógica que eu vou explicar e aconteceu exatamente dessa forma dentro da nuvem. Então, aqui, se a gente colocar os acontecimentos numa linha do tempo, o que veio primeiro, né? Primeiro veio a fundação da Nuvem Shop, lá em 2011. Em 2012, a Nuvem estava bastante focada em ajudar empreendedores, então ainda indo muito para o empreendedor pequeno, que tinha pequena loja, mas que, lógico, que buscava muito crescer. Em 2013, começamos a atuar com marcas, né? Então, marcas que já são relevantes, mas que não queriam ter uma loja virtual. E nessa época, é interessante que em 2013 o e-commerce, pelo menos no Brasil, ele não era tão alto, né? Então, você não tinha tantas marcas que tinham uma presença online, né? Então, acho que nós fomos muito precursores nessa questão lá em 2013. Em 2014, começamos a medir os primeiros KPIs, né, de faturamento, volume, conversão, né? Aí tem que avaliar cada negócio, né? Mas nós começamos a avaliar os primeiros KPIs da nuvem em 2014. Em 2015, a base de clientes começou a aumentar, né? E foi necessário fazer uma segmentação para a gente conseguir entender as necessidades de cada cliente, como que a gente faria essa divisão internamente, quais seriam os tipos de atitude, tipos de produto e adequações de produto que nós faríamos se focaríamos em algum segmento de cliente em específico. É super importante isso estar muito claro na estratégia da empresa, né? Então, acho que foi um passo crucial. E acho que em 2016 a gente teve ali uma consequência desse ato em 2015, que foi uma criação de um fluxo especial dentro da nuvem para os large merchants, que são os grandes clientes da nuvem, né? Large merchant é uma palavra em inglês meio chique, mas basicamente ela fala dos grandes clientes, né? São os clientes ali do topo da pirâmide que a gente tem hoje. E aí, em 2017, a gente passou a identificar e categorizar esses clientes, né? Então, ficou muito claro dentro da empresa, né, que eles tinham uma tag, olha, esse é um large merchant, ele tem um tratamento especial, ele tem um SLA diferente, ele vai ter um tratamento diferente.
Aí, e já começou a surgir a necessidade de, poxa, quem que é o dono dele, né? Porque se ele não tem dono, né, fica aquela coisa meio estranha. Porque aí toda vez que ele for bater no suporte, ele fala com uma pessoa diferente, e aí essa pessoa diferente não tem o histórico daquilo que aconteceu com ele, ou das dificuldades dele, ou dos planos estratégicos dele, né? Então aí você já começa a ficar, poxa, o que eu faço, né? Quem que é o dono desse cliente? Por isso que em 2018 o primeiro time de Success surgiu, né? Então acho que foi super relevante ali a criação das primeiras carteiras, os primeiros clientes tendo, olha, esse aqui é o seu gerente de contas, ele vai estar aqui para te auxiliar em planos estratégicos, e aqui é muito importante a gente conseguir separar o success de suporte, né? Eu sei que esse é um tema polêmico do mercado, mas o time de success, ele é super focado em estratégia, em objetivos, em planejamento, né? Enquanto o suporte, ele atua em demandas que são muito mais simples, que podem ser mais técnicas, que o time de success também não vão conseguir, não vai conseguir atuar. Então, a gente tem um time de suporte justamente para esse tipo de coisa, né? Então, acho que é super importante e nós dois trabalhamos muito bem juntos. Para mim, os dois times têm a mesma importância, são tão importantes quanto e precisam trabalhar em sincronia para a gente conseguir garantir um atendimento excelente para o nosso cliente. Em 2019 surgiu o time de vendas, né? E aí eu acho que depois de um belo trabalho feito em 2018, a gente começa a ter umas primeiras conquistas de success em retenção e resolução de problemas, né? E com o time de vendas, né? Poxa, vamos trazer clientes para entrar na carteira, precisa existir um critério para isso, né? Não faz sentido você simplesmente trazer porque ele é grande, né? Igual a gente estava fazendo em 2017 e 2018. Então, a gente fez ali a primeira versão do Nuvem Shop Empresarial, que é um plano para clientes maiores, né, que precisam ali dessa assistência mais especializada, de uma consistência consultora do nosso time de Success, para alavancar as vendas e para fazer um planejamento estratégico legal, né? Além de outros benefícios, como aplicativos gratuitos extras, prioridade nos beta testes. Eles têm também alguns aplicativos, eles conseguem ter meses grátis para utilizar e testar, fora várias outras coisas que a gente vai conseguindo, que a gente vai negociando internamente. Mas aí eu prefiro que vocês entrem na nossa página e verifiquem lá todos os benefícios disso. Em 2020, ocorreu a criação oficial da Business Unit, né, da área de Large Merchants, e começou a expansão do time de Success, né? Acho que começamos a contratar os primeiros gerentes, o time começou a ganhar espaço na empresa, né? E foi contratado o primeiro diretor também. Em 2021, se concretizou, né, os objetivos ali de 2020 com a expansão da BU. Então, o time de vendas cresceu bastante, o time de success também. Eu entrei nessa expansão, né? Então, agora a gente tem um time de success bem parrudo, bem grande. Começamos a implementar playbooks, né? O uso de CRM também foi super importante aqui. E iniciamos o programa do Perfect Merchant, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais na sequência, né? Então, não vou dar spoiler aqui. Mas para mim, até pintei essas duas partes de dourado, porque são partes que envolvem dados, né? Então, acho que é super importante a gente destacar isso. E o que planejamos para 2022? Crescimento, porque estamos com um time de vendas a todo vapor, então a gente deve crescer e expandir muito o time, e depois eu vou explicar um pouquinho, mas eu acho que esse é um ponto super importante, porque a gente está contratando hoje e pensando nas pessoas que a gente tem no time hoje, pensando no que elas vão ser no futuro, né? Porque a gente vai crescer muito, né? Então, acho que esse é um ponto super importante e entra numa parte de metas que eu vou citar mais à frente. E em 2022, eu acho que a gente também tem espaço e dados para começar a trabalhar com machine learning e começar a fazer forecasts, né? Começar a automatizar, começar a pensar em probabilidade. Eu sou engenheiro, então eu adoro matemática, né? Mas começar a pensar nas probabilidades e nos números de forma estratégica e racional, conseguindo fazer, como que fala? Mas fazer estimativas reais, né? Que a gente consiga ter embasamento estatístico e técnico para falar daquilo. E aí, aqui, né, indo um pouco para o beabá, dependendo do estágio da empresa que você está, ou que você está pensando em trabalhar ou abrir, né?
o estágio ele pode mudar, né? Então, o que é o passo a passo aqui que é necessário para você começar a trabalhar com dados e começar a fazer tudo aquilo que eu falei ali na timeline, né? Acho que o passo 1 é organizar os dados, né? Acho que esse é o passo principal. Então, você precisa organizar os dados, as bases de dados, em primeiro lugar. Quem que é responsável por isso? É um data engineer, normalmente, tá? Então, normalmente você precisa, essa é uma pessoa técnica, né, que trabalha com tecnologia, que ela vai ser responsável por pegar todos os dados da sua empresa e armazenar eles de forma organizada e alcançável dentro de alguma base de dados, né? Seja num DBA, seja num Access, seja. Aí eu não vou nem entrar muito porque eu não sou técnica, né? Mas você precisa ter uma base de dados organizada, e dependendo do tamanho dessa base de dados, é super importante que ela seja eficiente do ponto de vista de infraestrutura, né? Para você conseguir puxar as informações de forma rápida. Por que é importante? Já falei um pouco aqui, garantir a base limpa, com títulos, né? Então, às vezes, não ter aquele título lá, ao invés de ter o título quantidade de vendas, ter um título quantidade. Aí você fica, pô, quantidade de quê, né? Precisa ter um título simples que qualquer pessoa que vai acessar, independentemente da pessoa que entrar na empresa, ela vai acessar e falar, putz, já sei o que é, né? Faz sentido isso daqui. Para você ter tabelas compreensíveis e alimentada com a frequência adequada, né? Dependendo do tipo de negócio que você tem, você precisa ter uma base de dados que ela vai ser alimentada a cada 5 minutos, 1 minuto, ou pode ser a cada 1 hora, né? Depende da necessidade. E lógico que isso consome servidor, consome infraestrutura. Então, é super importante que você faça isso da forma correta e com uma pessoa dedicada, né? Feito isso, você vai precisar organizar o acesso, né? Porque você não pode ter acesso a essa base de dados por todo mundo da empresa. E isso, quem faz isso normalmente? É o time de cybersecurity, né? Então, segurança da informação, o time de jurídico e compliance. Por que é super importante você organizar quem vai ter acesso a isso? Por questões de LGPD, obviamente, né, que já está em vigor aqui no Brasil, e segurança de dados confidenciais da empresa, né? Porque isso é até importante. Quando eu falo base de dados, pode ser base de dados de dados de cliente, mas pode ser até base de dados da empresa, né? A gente pode estar falando de uma base de dados de salário, né? Então, eu acho que é super importante que isso daqui esteja trancado a 7 chaves para somente as pessoas corretas terem acesso a esses dados no momento certo, né? Feito tudo isso, você vai precisar escolher uma ferramenta de BI que se encaixe no seu modelo de negócio, né? Quem que vai fazer isso? São várias pessoas diferentes, tá? Então, depende muito da empresa, mas no geral, o time comercial é envolvido nisso, porque eles vão acabar utilizando a ferramenta para tirar dados, né? Seja o time de vendas, seja um time de projetos, seja um time de success, eles vão precisar dessa informação e eles vão manusear muito essa ferramenta, né? O time de dados, porque querendo ou não, eles acabam ali fazendo ajustes na base, eles podem criar algum tipo de automatização, relatórios, enviar por e-mail, não enviar, automatizar para enviar alguma coisa para cliente, né? Ou automatizar algum relatório interno. E o time de tecnologia, porque às vezes a gente precisa criar alguns pequenos softwares, né? Pequenos scripts para respeitarem uma ordem que o comercial gostaria, né? Então, por exemplo, eu quero que dispare a base de vendas para o cliente a cada 1 semana ou a cada 50 vendas, né? Então, aí dados o time de data e tech é meio parecido, dependendo da empresa, é todo mundo a mesma pessoa, né? E quando a gente fala de ferramenta, eu falo aqui, é importante pensar no longo prazo, né? Então, poxa, será que eu vou contratar um Power BI, vou contratar um Looker, vou contratar um chart? Depende muito da empresa, né? Cada empresa trabalha de uma forma. O Excel ajuda muito no início, né? Então, uma startup que está no início, não se condene por estar mexendo no Excel. Isso é muito, muito comum. E para mim, assim, eu admito, eu adoro mexer com ferramenta de BI, mas no final do dia eu ir lá e planilhar e fazer as minhas continhas rapidinho, às vezes eu sou mais rápida do que mexendo na ferramenta, né? Então, e dependendo do tamanho da sua base, às vezes nem vale a pena você contratar uma ferramenta tão cara para você ir lá e simplesmente fazer uma coisa que você poderia fazer no Excel em 5 minutos, né?
Então, toda empresa começa com Excel e não se puna por isso. É completamente normal, né? E aí, o momento que você vai, olha e pensa, putz, eu estou num tamanho que eu preciso ter um pouco mais de corpo, eu preciso de uma ferramenta, preciso de controle de acesso dentro da ferramenta. A partir desse momento, você vai precisar escolher a ferramenta. E escolha com calma, porque não é algo simples a partir de um determinado tamanho da companhia você trocar essa ferramenta que você escolheu, né? Então, porque você vai ter que fazer todos os dashboards de novo, vai ter que fazer integrações provavelmente de novo entre sistemas. Isso toma tempo. A gente sabe que trabalhar com tecnologia, o tempo é muito escasso, as pessoas no time são escassas, tem pouca gente no mercado que faz. Então, acho que é muito importante pensar de forma estratégica nesse momento. E a partir desse momento, você já vai conseguir criar suas primeiras visões. Quem que faz isso, né? Eu estou falando aqui dentro do ambiente de Success, tá? Então, dentro do ambiente de Success, a gente pode ter uma figura de Business Intelligence, um analista que fica dentro do time de Data ou dentro do time de Success, isso depende muito da empresa, ou a gente pode ter a figura do CS Ops. Na nuvem, nosso time de Success já está com um tamanho que foi necessário a gente colocar uma pessoa para fazer esse trabalho parcialmente. Então, a gente já tem uma pessoa dedicada ali a fazer os relatórios, traçar as métricas, puxar questões do nosso painel, né, e olhar tudo isso de forma organizada, porque o time já tomou um tamanho que eu não estava dando conta, nem os outros gestores, né? Então, acho que foi necessário a gente criar essa figura. E por que é importante? É importante você criar suas primeiras visões para você ter as primeiras calibragens de KPI e validar as primeiras hipóteses, né? Porque antes da gente ver os dados tratados, a gente sempre tem aquelas pequenas ideias. Ah, mas eu acho que tal cliente tem muito mais fit conosco e a gente vai faturar mais com esse tipo de cliente. Quando você coloca tudo nos dados e faz a análise, às vezes não é bem assim, né? Então, e na nuvem a gente é super data-driven, né? Direto, às vezes, a gente está conversando com alguém da empresa e a gente fala, não, mas esse tipo de cliente é sempre assim. Aí a pessoa fala, mas me traz dados que aí a gente conversa, né? Então, acho que é super importante você validar as hipóteses que você já tinha antes, até para você entender se não tem nada errado com a base de dados que foi organizada ali no início, né? Às vezes tem um título errado, às vezes tem algum cálculo de soma que não está legal, tem linha duplicada, né? E aí você vai precisar de uma ajuda do Data Engineer, né? Ele é uma pessoa que ele faz um trabalho inicial, mas ele também faz um trabalho contínuo, né? Então é super importante ter isso. Então, dado esse passo a passo, aí eu vou explicar um pouquinho como funcionam as etapas, né, do nível de análise de dados que você pode ter dentro da empresa. Eu separei em 3 para ser simples, vou tentar ser bastante simples. Vou usar alguns termos técnicos, mas vou tentar ser bastante didática. A primeira etapa é a etapa básica, que aí é quando você está fazendo o básico do básico de dados, né? Então, você faz dashboards internos para entender as necessidades dos clientes um para um, então é um dashboard sobre um cliente específico, né? Você até pode automatizar isso para você conseguir gerar vários ao mesmo tempo, mas é uma visão isolada de um cliente, né? Aí você já pode começar a fazer alguns dashes, alguns painéis com alguns KPIs da área. A gente gosta de fazer, eu acho interessante fazer visão semanal, mensal e trimestral, né? Porque aí você consegue fazer algumas ações específicas e reações em pequenos espaços de tempo, né? Então, a semanal, ela é mais operacional, né? Então, poxa, o que aconteceu? Diminuiu aqui, aumentou ali. A mensal, ela já começa a ser um pouco mais tática, e a trimestral, ela já é um pouco mais estratégica, né? Para você entender, poxa, o que fizemos no quarter, que deu certo, o que deu errado, o que vamos fazer no próximo, né? Então, acho que faz sentido. E quando a gente fala de success, né, acho que é super importante você começar a fazer as primeiras tabulações de motivos de churn e warning, né? Para você começar a ter as suas primeiras estatísticas, né? Poxa, a cada 10 clientes que eu perco, eu perdi 2 por uma feature, né, por uma funcionalidade que eu não tenho. Ou perdi 5, né? Aí isso já acende um alerta, né? Poxa, então eu preciso passar isso como um feedback para o nosso time de produtos, né?
E é aqui que entra essa parte que eu coloquei embaixo, né? Então, feedbacks para melhoria do core, né? Quando eu falo core, eu falo o produto, né? O software, a tecnologia que a empresa utiliza e o design, né? Porque às vezes a gente tem algum cliente que ele fala, poxa, eu não me adaptei à ferramenta, a usabilidade não está legal, eu perco muito tempo voltando de tela, né? Então, acho que tudo isso é super importante e avaliar ali junto com os concorrentes, né? E aqui é super importante também pensar, eu vou falar um pouco disso na intermediária, mas já vou dar um pequeno spoiler, a forma como você organiza esses feedbacks e você passa isso para o time de produtos e time de tecnologia, né? Porque para eles, tudo tem que ser baseado em números, tem que ter uma justificativa que faça sentido, né? Tem que ser palpável, tem que ter print, tem que ter um exemplo legal, porque senão fica tudo ali no diz que me disse e as coisas não andam, né? E eu sei como é, eu já fui de produtos e as coisas assim não costumam funcionar. E você começa a ter umas análises mais básicas, né? Então, poxa, tal cliente foi muito bem no mês de julho ou no mês de agosto. No mês de agosto, foi o Dia dos Pais, né? Então, você já começa a ter umas análises mais básicas para você conseguir instruir as áreas e munir a área de success de KPIs e de números, né? Quando a gente parte para uma área mais intermediária, né, uma etapa mais intermediária de análise de processos e análise de números, aqui a gente já começa a complicar um pouquinho, mas eu acho mais legal também. Então, definir as metas e playbooks da área, né? Então, poxa, eu quero que a gente faça tantas reuniões por semana, a gente tem que fazer tantos calls com tal cliente por mês, né? Lógico que a gente não pode ser muito xiita, né? Até porque a gente está falando de success. Success é uma área comercial, e a área comercial, ela tem muito de relacionamento, e relacionamento não é uma área humana, né? Eu que sou engenheira e eu custei aprender isso, e às vezes vai ter cliente que você vai conseguir falar com ele na sexta-feira às 8 horas da noite, e vai ter cliente que você só consegue falar com ele de segunda às 11h30 da manhã, porque é o único dia que ele tem para falar contigo, né? Mas a gente começou a traçar as primeiras métricas, né, com as playbooks, e as playbooks, elas são de acordo com cada fase que você vê do cliente dentro do pipeline de success, né? Então, poxa, um cliente em risco de churn, quais são as ações que eu preciso fazer? Em quais datas? Em qual período de tempo, né? Acho que tudo isso é super importante. E aqui entra até essa parte de baixo, que é o CRM. Fazer isso de forma manual é bastante complicado, né? É possível, é super possível. Eu já fiz isso de forma manual, mas na hora de você medir é super complicado e é super manual também, né? Então você vai demorar mais tempo medindo os KPIs do que de fato atingindo eles. Então, esse é um cuidado que tem que tomar, e eu considero o uso de CRM fundamental aqui nessa parte. E as metas individuais, né? E as metas individuais, é super importante a gente colocar que elas precisam ser SMART, né? Que aqui é aquele conceito que elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser atingíveis, né? O básico de uma meta individual. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente pode falar de churn, a gente pode falar de upsell, LTV, ARR, NPS, ativação. A gente não trabalha com todas essas na nuvem, né? Isso é uma coisa que a gente ainda está desenhando em alguns aspectos, mas é super importante que você já tenha essas metas, porque um time de success sem metas, ele fica completamente assim perdido. A gente fez eu percebi muito isso dos tempos que eu trabalhei, já trabalhei com, já trabalhei sem, e é super difícil trabalhar sem metas, né? Então, o time precisa saber o norte e elas precisam ser ajustadas, né? Então, se a gente sabe que um churn natural da empresa, sei lá, 10%, que é muito alto, mas dando um exemplo aqui numérico, né? Se você colocar para o time que ele tem que atingir 1% ou 5%, por exemplo, já pode ficar super agressivo e isso pode desmotivar o time. E turnover em success não é uma coisa legal, porque a gente está falando de relacionamento, construção de confiança com o cliente, e aí se a gente vai lá e troca o gerente da conta daquele cliente, isso não pode ser legal, isso pode gerar alguns atritos. Um outro ponto importante, né? Tudo que eu falei até agora é utilizando dados internos, né? Mas você pode começar a utilizar dados externos para analisar clientes, né? Então, no nosso contexto, né, a gente pode usar SEMrush, SimilarWeb, Google Analytics. Tem várias formas da gente analisar dados externos dos nossos clientes, contratando ferramentas extras, né? Ou com um cliente dando acesso para a gente, né, autorizando, enfim.
Isso daqui pode ajudar a enriquecer muito e trazer mais insights para o seu cliente de forma estratégica, né? Na nuvem, a gente tem trabalhado bastante nisso e tem trazido muitos frutos legais. Aí, aqui o ponto, né? O que eu tiro dessa fase intermediária, né? Acho que essa parte de feedbacks, né? E eu digo feedbacks do produto, ela é necessária que ela seja organizada em algum lugar, né? Ah, vai ser numa planilha, toda vez que eu perder um cliente por causa de um momento, de uma questão, eu vou planilhar. Ah, eu vou jogar no CRM. Ah, eu vou jogar no GitHub. Eu vou cadastrar vou cadastrar no Gira, né, no sistema do time de TI para deixar no backlog, né? Isso é super importante, porque quando a empresa vai tomando um patamar, você precisa ter uma forma fácil de atingir essas informações, de organizar elas e, mais importante, priorizar, né? Todo mundo que trabalha com produtos fala isso ao tempo todo. Ah, mas precisa priorizar, precisa priorizar. E eles têm razão, porque um produto técnico, né, um produto software, ele nunca acaba. E sempre vai ter um concorrente que faz uma coisa que você não faz. E aí você precisa fazer uma avaliação interna, né, até filosófica, para entender, poxa, mas será que aquilo que ele faz e o meu cliente saiu por causa disso, será que aquilo faz sentido eu ter mesmo? Faz sentido com a nossa estratégia, né? E eu falo isso para todo tempo para o nosso cliente. Se a gente perder um cliente por uma funcionalidade que o nosso time técnico, que é a nuvem, tomou a decisão de não fazer, estamos com a consciência limpa. Fizemos de tudo, tentamos adaptar, tentamos achar outras formas de atender. Se não conseguimos, paciência, né? Ficamos tristes, né? Fico muito triste quando a gente perde cliente, mas às vezes acontece. Avaliação do time, que é super importante, né? Como eu falei, normalmente quando a gente fala com tecnologia, a gente está falando de crescimento exponencial, e crescer um time, né, não é sair contratando várias pessoas, é a gente conseguir pensar em como a gente vai crescer as pessoas que a gente tem hoje para elas continuarem com a gente dentro do time, se tornarem gestoras, se tornarem especialistas numa carreira Y. Então, acho que é super importante a gente seguir esse passo de avaliação do time, por isso que as metas são tão importantes, né? Não pode ser aquela coisa no feeling de, poxa, eu acho que essa pessoa vai muito bem. Não pode ser, eu acho, eu tenho certeza, estão aqui os números dela, né? Acho que isso é fundamental para você fazer um crescimento do time saudável. E a gente começou a fazer isso recentemente, e os resultados têm sido bem legais. E a partir desse momento, quando você começa a enriquecer, né, com as definições de meta, uso de CRM, análise de cliente usando fonte externa, as metas individuais, você já começa a ter análises intermediárias, né? Você já começa a ter alguns relatórios que você já consegue entender, poxa, tal pessoa vai melhor com tal tipo de cliente, ou, por exemplo, eu acho que a gente está muito tempo nessa playbook, a gente precisa retirar as metas e começar a entender, né, o que de fato está gerando valor para o cliente, gerando sucesso para ele. Porque no final das contas, qual que é o objetivo de Success? É gerar sucesso para o nosso cliente, porque o sucesso dele é o nosso, né? Então, acho que o objetivo é esse, entender se nós estamos indo pelo caminho certo, né? E, por último, temos etapas avançadas ali de análise de dados, que acho legal também comentar, que é quando a gente começa a fazer análises estatísticas de correlação, desvios, tendências, probabilidades. Aqui, provavelmente, você vai precisar de um auxílio de uma pessoa de dados, né? E pode ser um estatístico, um matemático, ou uma pessoa na área que entende bastante, engenheiro pode ajudar também. Eu fiz um information, me virei bem aqui, com a ajuda de algumas ferramentas do MBA. E acho que é super importante para você começar a trazer projeções, né? Então, aquela pergunta que fazem sempre ali naqueles meses de outubro e novembro. Quanto que vai ser o faturamento dos clientes de Success ano que vem, né? Você começar a fazer isso de forma automática, né? E não ser aquela loucura de montar planilhas, montar forecasts que nunca alcançam nada, né? E de forma cega. Segmentação das análises por vertical, né? Então, começar a classificar os seus clientes e segmentar eles para você ter um benchmark, né? Então, por exemplo, o cliente do segmento de vestuário feminino, ele é um cliente que precisa de uma pessoa que seja especialista em conversão, né? Esse dado não é verdade, mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Então, acho que isso é super importante para você começar a especializar o time
e melhora muito a curva de aprendizado, né? Você deixar as pessoas mais especialistas naqueles determinados assuntos. E eu acho que é super legal para o cliente, né? E para o cliente, para ele receber análises, né? Porque isso é muito comum, a gente, pessoas perguntarem, poxa, até agora, perto da Black Friday, a gente está sentindo isso, né? Muitas vendas caíram, né? Aí os clientes ficam, poxa, mas está acontecendo isso com outros clientes? Sim, está. Principalmente desses segmentos de vestuário, porque está todo mundo esperando a Black Friday, ninguém vai comprar nada agora, está todo mundo esperando os descontos, né? E a gente consegue ver isso fazendo análises internas e, lógico, respeitando todas as regras de LGPD. E aqui, um pouco eu já falei ali em cima, os forecasts automatizados, né? E um pouco aqui, o que já fizemos aqui dentro da nuvem, né? Fizemos o programa do Perfect Merchant, que eu vou explicar em um pouquinho mais de detalhes, né? E, puxando a sardinha aqui para o meu lado, né? Esse programa, ele é um programa exclusivo do Nuvem Shop Empresarial, que é o plano ali que nós criamos para atender os large merchants dentro da nuvem. Aí, explicando um pouquinho do Perfect Merchant, acho que é super legal explicar e dá para fazer em várias empresas, adaptando um pouquinho o modelo. Como que funciona aqui, né? Basicamente, nós listamos um brainstorming total, assim, todas as boas práticas de e-commerce, né? Então, listamos num doc mesmo, com a ajuda de vários times, né? Foi um trabalho feito a muitas mãos, todas as boas práticas de e-commerce que a gente considera importantes para um cliente fazer, né? Separamos as métricas a serem trabalhadas, e aqui é importante, poxa, precisam ser métricas que a gente consiga medir, né? E medir com números, né? Então, não pode ser uma métrica, por exemplo, o site tem que estar bonito. O que é bonito, né? É difícil quantificar isso, né? Então, precisam ser métricas mensuráveis, né? Esqueci de escrever aqui, mas é importante citar. E você pode escolher, por exemplo, eu vou escolher 10 métricas e se atingir 8 ou 7 ou 5, depende da agressividade que você quer colocar nessa meta, ele é um merchant perfeito, né? Ele é um cliente perfeito dentro da sua base. Fizemos isso avaliando também os melhores vendedores da empresa, né? Para entender, poxa, será que essas métricas que a gente colocou como métricas relevantes, será que de fato elas são relevantes? Vamos entender os maiores vendedores. E aí a gente conseguiu provar um pouco da nossa hipótese, né? Isso foi uma parte mais empírica, né? Então, fui lá, olhei as métricas, olhei os vendedores, os maiores vendedores, falei, poxa, faz sentido, eles aplicam essas métricas que a gente está falando, né? Então, acho que faz sentido a gente seguir com elas. E aí partimos para uma análise estatística para conseguir comprovar a nossa hipótese, né? Para analisar o sucesso do nosso cliente, quando eu falo sucesso, é no termo genérico, né? Para a nuvem, para nós, é faturamento, conversão, número de acessos, né? Mas você precisaria adaptar isso para o seu modelo. E de preferência que seja algo numérico, né? E a nota do final do programa do Perfect Merchant, né? Então, a gente fez um cálculo, né? Um score, para chegar numa nota e fizemos uma análise estatística em cima da correlação, né? Poxa, será que quanto mais perfeito é o cliente, mais sucesso ele tem, né? Então, isso é uma coisa que foi super importante. E esse programa entrou para a meta dos nossos account managers, né? Do nosso time de success. Né? E aos poucos a gente vai começar a modelar isso, deixar menos agressivo, mais agressivo. Foi a primeira vez que a gente fez, mas acho que é super importante entender a forma como isso foi construído. E aí avaliamos, né, essa correlação, né? Voltando um pouquinho para a parte estatística. Vou tentar não ser muito técnica aqui, mas basicamente correlação é o quanto que uma métrica está relacionada com a outra, né? Então, por exemplo, o dólar, ele é diretamente, ele tem correlação forte e positiva com o preço da gasolina, né? E tem, porque o preço da gasolina depende do barril de petróleo que é precificado em dólar, né? Então, ele tem uma correlação positiva, né? Então, é o quanto que os dados que você tem se relacionam, né? Então, por exemplo, dentro da nuvem, né? Um site bonito, que é o exemplo que eu dei antes, que não pode usar, mas eu vou usar porque já está com o exemplo na cabeça, né? Um site bonito, ele vende mais? Ele tem maior conversão? Provavelmente sim, ele passa confiança, as pessoas olham, poxa, parece sério, tem o contato do vendedor ali embaixo, tem o selo do site blindado, tem o selo do site seguro, parece sério, né? Eles têm redes sociais, então provavelmente tem uma correlação positiva, né? Então tem uma correlação 1 ou perto de 1, né?
E aqui eu coloquei essa escala, né, para ajudar. Agora, por exemplo, um site lento. Um site lento, provavelmente a correlação é negativa, porque quanto mais lento é o site, menos pessoas vão ter paciência para acessar seu site, ficar esperando o negócio carregar e fechar a compra, né? E a correlação, como que mede isso, né? Eu não coloquei aqui, eu ia colocar um print, mas assim, vou explicar rapidinho, né? Basicamente, você vai ter duas colunas de dados, seja no Excel ou seja na ferramenta de dados que você vai utilizar. O R é muito bom para fazer isso também, para quem gosta do R. Você vai jogar a fórmula Correl, basicamente. Pode procurar no Google que você vai achar fácil e vai entender. Ele vai devolver para você a correlação. Se ela der mais do que 0,5, 0,7, já é uma correlação forte. Já significa que o que você está fazendo tem relevância estatística, né? Agora, se ela der perto de 0, negativa, ou um baixo de 0,5, isso já significa que a correlação não está tão legal. Então, é uma coisa que você precisa melhorar o modelo, trocar a métrica, entender se faz sentido mesmo o que você está pensando, né? Então, acho que é o momento de pensar aí. E o que é legal desse método, né? Você pode fazer uma melhoria contínua de todo esse modelo, né? Então, você pode, poxa, nesse quarter você pensou, vou trabalhar com 10 métricas, e ao longo do quarter você foi pegando feedback de cliente, feedback do time, você percebe, poxa, não está fazendo sentido. Vou tirar 2 que eu achei que faziam sentido e, na verdade, não fazem. E aí a gente está vivendo isso na pele, né? Acho que está sendo super legal para pegar os feedbacks, e isso ajuda muito na segmentação também, porque o que vai fazer sentido no futuro é justamente a gente ter essa métrica do Perfect Merchant por segmento, porque algumas coisas vão fazer sentido para alguns clientes e para outros não. E a gente já está percebendo um pouco disso. E aí, para fechar um pouquinho aqui, eu vou trazer alguns cases de sucesso da nuvem, que já tem um pouco a ver com essas questões do Perfect Merchant, do cliente perfeito dentro da área de Success. Primeiro, esse aqui é um dos clientes que a gente tem muito orgulho, que é a Loja, que é a loja dos influenciadores em parceria com o Felipe Neto. Eles estavam buscando uma plataforma robusta, intuitiva, com melhor custo-benefício, né? E eles conseguiram encontrar isso na nuvem, né? Quando a gente fala deles, né? Eles conseguem fazer lançamentos com live no YouTube sem nenhum problema de estabilidade, então a gente aguenta muito bem o fluxo de demanda deles. Né, conseguiram crescer muito as vendas com a implementação do pagamento de boleto parcelado, que é uma novidade aí no mercado de pagamentos, deve ter gente assistindo, né? E a gente viu que realmente fez muita diferença ali na conversão e na quantidade de vendas que eles tiveram. E eles contaram ali com um suporte sem filas, né? Porque a gente prioriza eles pelo tamanho deles dentro da nuvem, e com uma gerente dedicada ali que faz um trabalho maravilhoso e uma dedicação muito legal com eles, né? E o que eles conquistaram ali quando a gente fala de números, né? A gente gosta de números, então tem que trazer eles aqui para mostrar. Eles tiveram 24% de crescimento nas buscas orgânicas, e isso é um trabalho a muitas mãos, né? Feito com eles, feito com a gerente da conta deles, com análise de SEO, análise de concorrência, análise de layout, trabalho feito com a agência deles, que também faz um excelente trabalho. E eles também tiveram um crescimento, por consequência do primeiro número, de 61% nas vendas orgânicas, né? Então, acho que não tem nem muito o que dizer. Esse é um caso super legal, a gente trabalha muito lado a lado com eles. E o que eles falam muito é disso, né? Que a gente trabalha muito próximo e consegue retornar as coisas de forma muito rápida. E eles são um cliente super relevante para nós hoje, né? Então, acho que é super legal de citar esse case, que acho que a nuvem como um todo fez um excelente trabalho. E a 18K Joias, que acho que foi super legal o resultado que eles tiveram ali ao longo desse ano e ao longo do ano passado, que eles desfrutaram de alguns pontos super importantes, né? Eles desfrutaram de estabilidade no site, né? A gente tem o compromisso ali de ter uma SLA de pelo menos 99,5% para os clientes do empresarial, mas a meta da nuvem é chegar em 99,99%. Então, é super, super agressivo, né? Estamos trabalhando para isso. E eles também continuaram usando ferramentas da nuvem, né? Justamente por causa do plano empresarial. E isso daqui são
indicações, né, que a gente faz, né? Então, utilizar o brinde no carrinho aumenta o ticket médio, kit de produtos também, né? Então, você faz, poxa, você vai comprar, se você gastar acima de R$200, você ganha um anel, né? Isso faz com que a pessoa gaste R$200, né? E eu mesma já caí nessas e já gastei muito mais. Às vezes, até por causa de frete grátis, a gente acaba comprando um pouquinho a mais, né? Porque a gente paga mais no produto, mas não quer pagar o frete. Isso é muito comum, isso tem várias pesquisas, e isso entrou no nosso estudo do Perfect Budget. E eles conseguiram aumentar o ticket médio em 60% através do uso dessas ferramentas, né? Acho que isso foi super importante também. E acho que cabe a cada um entender, né? Que tipo de ferramenta, que tipo de estratégia o seu cliente na sua empresa poderia adotar, né? Para ter um aumento no faturamento e conseguir ter mais sucesso. E aí, ano passado, eles tiveram um grande gol ali de atingir 1 milhão de vendas na Black Friday, que era um dos objetivos deles desde o início. E aqui, o que o Guilherme, né, um dos fundadores da 18K, fala, ele fala, olha, não entendo nada de desenvolvimento, mas a nuvem permitiu que eu construísse um site profissional sozinho e sem pagar caro. Não mudo de plataforma de jeito nenhum, né? E aqui também é um trabalho excelente que a nuvem como um todo fez, um parabéns especial também para o gerente de contas que cuida dessa conta, que também faz um trabalho super personalizado para atingir as metas deles. Então, acho que era isso. Gostaria de agradecer, vou deixar os meus contatos aqui embaixo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma figurinha, fica à vontade para me acionar. E muito obrigada. É isso.